Bom, continuando aí a segunda parte das aulas 11 e 12, tirando essas três características essenciais para todo e qualquer artrópode, quais outras eu poderia também falar de artrópode? Vamos lá, aquelas velhas características embrionárias que a gente sempre vem falando aí, ó. Eles são organismos triblásticos, celomados, protostômicos e possuem simetria bilateral. A reprodução deles, igual a apostila cita pra gente aqui, ó, ela é formada por indivíduos geralmente com indivíduos dioicos, com sexos separados, tá? Tem o macho e tem a fêmea, correto? Geralmente é assim que acontece em artrópode. Outra coisa que acontece é que alguns podem possuir o que? Dimorfismo sexual. O que seria isso? Macho e fêmea possuem características diferentes um em relação ao outro. Pode ser o tamanho da asa, pode ser a coloração deles, correto? Então pode acontecer isso daí. Igual eu falei para vocês, eles habitam diversos tipos de ambiente e extremos. Eu posso ter indivíduos em desertos, é só você lembrar de aranha, escorpião, e posso ter indivíduos em regiões glaciais. Lá para o Ártico, por exemplo, lagosta, tá? Camarão, caranguejo, tá? Que são indivíduos que podem estar em extremos, ó, totalmente frio, totalmente quente. Posso ter indivíduos terrestre úmido ou seco, lagos, rios, mangues, mares, tá? As asas permitem que eles, quando eles possuem essas asas, né, permitem que eles possam se alastrar por diversos tipos de ambiente, igual eu já falei para vocês anteriormente. O sistema digestivo ele é completo, tá? O sistema excretor ele vai ser especial conforme o grupo de artrópode. Eu posso ter sistema excretor por túbulos de Malpighi, sistema excretor por glândulas verdes ou antenais e sistema excretor por glândulas coxais, tá? Isso aí vai variar conforme o tipo ou classe que a gente estiver falando. Na hora que a gente for falar das classes, a gente cita aonde que vai aparecer cada um desses daí, correto? As trocas gasosas, elas, aqui você tem uma característica interessante dentro do grupo, que é que eles possuem espécies de trocas gasosas que acontecem só neles. Tá? Duas delas, que é uma respiração chamada de respiração traqueal e uma chamada de filotraqueal, tá? Que nós entenderemos melhor quando a gente for tratar também dos grupos em si, correto? Assim como divisão corporal também, a gente vai estar falando aí com vocês conforme a gente for entrar dentro dos grupos de artrópodes, que pode ser por divisão corporal. Lembra lá quando você desenha uma formiguinha, você coloca uma bolinha assim, outra bolinha assim e uma bolinha assim, e coloca as patinhas, tá? Aquilo ali que a gente chama de cabeça, tórax e abdômen, tá? O abdômen. Em outros eu posso ter essa cabeça colada junto com o tórax, o que forma aquilo que nós chamamos de cefalotórax. Ou eu posso ter aquilo que a gente chama de cabeça e simplesmente tronco, tá? Quando a gente for tratar aí dos grupos de cada um, a gente vai estar falando dessa divisão corporal também. Sistema nervoso ele é ganglionar, bem desenvolvido, com estruturas sensoriais bem específicas, tá? Onde você tem ali a captação de odores e daquilo que nós chamamos de ferormônios, que é muito característico, já apareceu isso em algumas questões do Enem, falando sobre a questão do ferormônio dos artrópodes, tá? Sistema circulatório ele é do tipo aberto. Lembra lá comigo o que seria sistema circulatório do tipo aberto? É aquele onde o sangue inicialmente circula dentro de um vaso e depois ele cai dentro de uma lacuna chamada de hemocele e através dessa lacuna vai se dissipando esse sangue para toda a parte do corpo e distribuindo os nutrientes, por assim, e também os fluidos que necessitam o artrópode em si, tá? De grupos, nós temos 5 grupos principais, tá? E dentro desses grupos principais eu vou tratar aquilo com vocês, que vai aí nesse caso seria a questão das aulas 13 e 14, que aí será uma questão mais extensa, que a gente vai detalhar cada grupo, né? Mas aqui nesse momento dá pra gente falar o seguinte: nós temos o grupo ou a classe dos insetos, tá? Quem são os insetos? Borboleta, formiga, besouro, libélula, mosca, pernilongo, tá? Barata, todos esses são artrópodes classificados como insetos. Podemos ter artrópodes dentro de uma classe chamada de aracnídeos, tá? Aí nos aracnídeos a gente tem 3 exemplares bem característicos: carrapato, escorpião e aranha.
Aí dentro desses três aqui, a gente tem uma ordem chamada de ordem dos Arenaia, ou ordem Arenaia, é onde que a gente vai ter a aranha. Apesar de falar aracnídeo, que lembra aranha, mas ela também engloba dentro da classe aracnídeo também a questão dos escorpiões e dos carrapatos. Outra aqui seria a classe dos crustáceos. O que seria o crustáceo? Onde você vai ter ali ó, lagostim, camarão, siri, e um representante do ambiente terrestre bem característico, que é o tatuzinho de jardim, tá? E duas classes que antigamente eram colocadas dentro de um grupo grande, de um grupo maior, chamado de miriápodes, tá? Hoje colocado em duas classes em específico, que é a classe dos diplópodes, onde você vai encontrar aquilo que nós chamamos de piolho de cobra, e a classe dos quilópodes, onde você vai encontrar aí um bichinho chamado de centopeia ou lacraia. Tá? Essa daí não seriam as características introdutórias ou características gerais para o grupo dos artrópodes, ok? Penso eu que eu não esqueci de falar nada que a apostila passa pra gente aí, ok? Então passa agora, por favor, aí, em mãos a sua apostila, a questão... Vamos fazer aqui os em classe, vou fazer junto com vocês esse em classe aqui, tá? A página 365 vem falando assim, ó. Abaixo temos uma tira de quadrinhos e, em seguida, dois gráficos indicados por A e B. Aí que tal? Os gráficos indicados aqui, toda vez que aparecer um gráfico de crescimento em forma de escadinha, você vai estar falando de artrópode. Esse crescimento em forma de escada, ele define pra gente que está acontecendo uma troca de alguma coisa ali. E nesse caso, essa alguma coisa é o que nós chamamos de muda ou equidise. Então quer dizer que eu estou tendo um crescimento depois esse crescimento continua. Ele só continua porque eu vou ter o quê? A perda desse exoesqueleto, tá? Que nos mostram de forma simplificada a taxa de crescimento de animais pertencentes a diferentes filos. Né? Aí vem a aranha falando da casca tal, e te pergunta, é correto afirmar que a casca referida na tira corresponde ao quê? Então ela vem, vamos lá na tirinha, né? Não vamos ficar preguiçosos de não ler, né? Ó, as aranhas crescem por dentro das suas cascas, até que a casca fica tão apertada que ela troca por uma mais folgada. Então essa casca aqui, obrigatoriamente, pelo aquilo que eu já falei para vocês, tem que ser o exoesqueleto, tá? Eu achava mais sexy quando estava justinho, né? Então bem apertadinho ali, né? Por assim dizer, né? Aí a outra não amola. Bom, aí voltando à perguntinha, fala, né? É correto afirmar que a casca referida na tirinha corresponde... Aqui qual você vai marcar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, você vai ter que ir onde que tá falando de exoesqueleto. Então você vai ficar na letra A, na letra B e na letra C. Letra D e letra E você já descarta, que não é revestimento resistente, é o exoesqueleto, tá? Então aqui você tem que pegar, ó, ele não é pertencente apenas a um grupo, não é só um grupo que tem, são todos os grupos que possuem exoesqueleto. Então você tem que ir nessa daqui, ó, ao exoesqueleto presente em todos os artrópodes, cujo crescimento está representado em A. Então, sua resposta para número 1, letra B, beleza? Bom, número 2. Ó, no reino Animalia, o filo dos artrópodes é o mais diversificado do planeta, apresentando mais de 1 milhão, falei para vocês que era o maior, né? De 1 milhão de espécies catalogadas, das quais cerca de 900 mil são só de insetos, que é a classe que a gente tem mais contato, por assim dizer, né? Inseto, e geralmente a gente fala que tudo é inseto, justamente por causa dessa proximidade que nós temos deles, tá? Ó, entre as características estruturais que garantiram a conquista e adaptação dos insetos ao meio ambiente terrestre, destaca-se a presença de... Aí novamente, você tem que ir aonde? Exoesqueleto. Então lá, ó, exoesqueleto quintinoso, esqueci de falar isso, né? O exoesqueleto deles é formado por um polissacarídeo chamado de quitina. Então esse polissacarídeo tem essa função de formação do exoesqueleto. E juntamente a esse exoesqueleto, dependendo da situação, que é o que acontece com o crustáceo, por exemplo, nós podemos ter aí uma deposição de bicarbonato de cálcio, ou cálcio, né, que vai dar mais dureza a esse exoesqueleto. Então, na número 2, eu vou ter que ter isso daqui, ó.
exoesqueleto quitinoso e impermeabilizante, que favorece a economia de água, que foi o que eu comentei com vocês, né? Evita também a desidratação. Então aqui na número 2, letra C. E por último aí, número 3, em uma aula prática de biologia, o professor entregou aos alunos, tomara que dê certo a gente fazer isso aqui também com vocês, né? Quando a gente retornar, aos alunos os seguintes artrópodes para que fossem agrupados em suas respectivas classes taxonômicas. Ó, uma aranha, aracnídeo, uma borboleta, um inseto, uma pulga, um inseto, um camarão, um crustáceo, uma lacraia, um quilópode e um escorpião, também um aracnídeo. Quantas classes estão representadas nessa lista? 4, né? Ó. A classe dos aracnídeos, quando eu falo das aranhas e do escorpião. A classe dos insetos, quando eu falo da borboleta e da pulga. A classe dos crustáceos, quando eu falo do camarão. E a classe da lacraia, quando eu falo dos diplópodes, tá? Então, ó, para aula 13, para aula 11 e 12, tá? Que é esse aspecto introdutório, e a gente vai retornar alguma coisinha dela quando a gente for falar das outras classes. Então, esse a gente vai ter muita coisa para a gente poder falar ainda. No em classe, a número 1, então, letra B. Número 2, letra C. E número 3, também letra C, ok? Então, com isso fica aí essa primeira explicação sobre artrópodes. O assunto não acabou ainda, tem muita coisa por vir sobre artrópode ainda, coisas que vão permear aqui ainda a aula 11 e 12 e já adentrar as aulas 13 e 14. Como aqui é uma matéria que você não consegue separar totalmente o que é o que aqui no sentido de só isso e só aquilo, então acaba que a gente vai ficar indo e voltando em alguns pontos, tá? Fica então para casa o plural aí, ó, das aulas 11 e 12, tá? São poucos exercícios e tudo isso está dentro dessa explicação e dos slides que eu coloquei aí para vocês, correto? Novamente, reafirmando com vocês aí que assuntos podem ainda continuar, porque a gente vai tratar classe a classe ainda com vocês, ok? Então fica aí resolvido com vocês o em classe, correto? E para casa fica aí essas aulas 11 e 12, que são aulas pequenas, não são aulas grandes, tá? Elas estão dentro desses termos introdutórios aí sobre artrópodes, ok? Novamente, já deixo aqui aí para vocês aí, qualquer dúvida, só procurar a gente aí que a gente tira essas dúvidas de vocês aí, né? Repassem para o grupo de vocês de alunos, que eu vou colocar isso no grupo geral de vocês aí, né? Mas, por gentileza, quem puder fazer isso para mim, por favor, repassem para o grupo de vocês aí também, que essa aula vai estar disponível aí, essas duas videoaulas disponíveis no e-mail de vocês, correto? Um abraço e até a próxima aula nossa aí. Valeu, brigadão, hein?